aceitei. E na tempestade eu posso sossegar, pois com ele estou liberto do perigo do mal. Quando ele estendeu sua mão para mim. Glórias a Deus. Jesus é maravilhoso. Jesus estendeu a sua mão para nós. Por isso que hoje nós estamos aqui, graças a Ele. Podemos cantar os louvores, dar glórias a Ele, porque só Ele é digno de toda honra, toda glória. A minha alma estava longe dos caminhos do céu. Eu era cego e desprezível, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu sua mão para mim. Glória a Deus. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu sua mão para mim. Agora me regozijo desde que eu aceitei. E na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo do mal. Ele que estender suas mãos para mim. Glórias a Deus. Deus é maravilhoso. Deus nos proporcionou hoje com esse momento, né, de alegria de estar na presença dele, para participar do corpo, né, e do suco que é o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que é do qual ele corre nas nossas veias, e nos dá vida, nos fortalece para caminhar na presença dele todos os dias, mesmo com esses problemas aí, essas doenças que está assolando o mundo, mas Deus está presente nas nossas vidas e nós temos que ser gratos a Ele, né? Graças a Deus. Eu agradeço essa rica oportunidade de cantar desse louvor aqui, em nome de Jesus. E continuo aqui para participar, se Deus quiser. Amém. Amém. Deus abençoe, irmão Poderoso. Glória a Deus. A família está aí com a Tainá para poder fazer o louvor também. Acho que não. Amém. Tem outro louvor, Padre? Oi? Tem outro louvor? Tem um louvor da
da ceia que Cristo já nos preparou um manjar, que nos deixou, que nos comprou. E agora nos convidam a ceiar nesse momento maravilhoso. Deixa eu achar a nota aqui. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convidam a ceiar. Com celestial maná que de graça Deus te dá, em faminto a tua alma saciar. Vem ceiar, o mestre chama, vem ceiar. Mesmo hoje você pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem ceiar. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia, então, tem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem ceia, o mestre chama, vem ceia. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem ceiar. Que sedente se achar, vem a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também da vida o pão, que nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Vem ceia, o mestre chama, vem ceia. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem famintos a Jesus, vem ceiar. Breve Cristo vai descer e a noiva receber. Seu lugar é junto do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem ceiar. Glória a Deus, esse é o momento. Como eu falei nesse instante que Deus preparou para nós, eu me sinto alegre em estar na presença do Senhor, poder estar aqui louvando, poder estar participando junto com os irmãos, porque, graças a Deus, nós conseguimos estar reunidos mesmo à distância. Glória a Deus. Agradeço essa oportunidade. Amém. Também. Amém, todo mundo. Deus abençoe. Daqui a pouco a gente pede para o irmão louvar novamente. Eu quero avisar que, já falei, né, esse culto está sendo gravado e a intenção é colocá-lo no YouTube, no nosso canal, após o culto. Aí eu quero pedir uma coisa. Na hora da ceia, você, por favor, libera a sua câmera, porque pelo computador
eu consigo ver a imagem de todo mundo, para que o povo possa ver a igreja esse ano. Vai se arrumando aí, penteando o cabelo, quem está com a câmera fechada, se arrumando, se ajeitando, que já a gente vai fazer isso. Eu estou aqui com a Biel, ela está quietinha, mas está aqui do meu lado. E eu quero falar da palavra do Senhor um pouquinho. Vá abrindo aí em Atos, capítulo 12. Vamos ler do verso 1 ao 11, mas antes eu quero te levar a pensar em uma coisa. A igreja sempre passou por dificuldades, sempre. E às vezes que a igreja passava por dificuldade, era a vez que a igreja crescia. No tempo que a igreja não passou por dificuldade, foi o tempo que ela mais se corrompeu. Vocês sabem aí que eu gosto um pouco da história da igreja, me especializei nisso, e a corrupção da igreja, o desvio da igreja, quando ele se deu, foi onde começou as atrocidades todas, aí até a Reforma Protestante. Aquelas inquisições, as perseguições, quando a igreja dominou, o mal se implantou. É triste falar isso, mas é verdade. A igreja deliberava sobre a vida ou a morte de qualquer pessoa. Não agradou a igreja, ela mandava matar. E a posição da igreja contemporânea, anterior a essa pandemia, é uma posição confortável. Era uma posição confortável. Nós não matávamos literalmente ninguém. Mas espiritualmente a igreja contemporânea ficou especializada em matar a fé do próximo. Basta alguém não agradar os anseios da igreja, que eu falo é instituição religiosa, que a instituição religiosa dá um jeito de expurgar a pessoa que não agrada. Isso de uma maneira geral em todas as esferas. A igreja se tornou, em muitos casos, mais um negócio, uma instituição religiosa, do que um ajuntamento de pessoas que fazem o que o mestre ensinou. É triste falar isso, mas é verdade. Aqueles que deveriam nos proteger enriquecem nossas custas. Tem até uma banda que eu gosto muito, é a banda Resgate. Ele tem uma música chamada Doutores da Lei, onde aqueles que deveriam legislar sobre nós usam da corrupção para poder enriquecer. E corrupção no nosso Brasil é algo cultural, não é? É algo normal. Infelizmente, é algo normal. Olhando para o Rio de Janeiro, sem entrar no mérito de partido político, mas todos os ex-governadores que se incomodaram para trás foram presos. E esse agora está sofrendo um processo de impeachment. Então, assim, é lastimável, lamentável ver que o nosso país, a nossa comunidade, o nosso século é um século corrupto. E as brigas políticas não são propostas apresentadas de melhor cuidar de nós. Campanha política, muito raro alguém apresentar uma campanha séria, dizendo, olha, eu vou melhorar isso. Até faz, mas é falácia. Mas o carro-chefe da política é detonar o adversário. Então, a política hoje, ela visa pegar os erros dos outros para apontar. Nesse sentido, nós não falamos o que queremos fazer. Nós falamos que o outro é muito ruim. Não vai para o outro que ele é muito ruim, vai em mim. Só que, infelizmente, a corrupção é geral. E essa corrupção também é na igreja. Não no sentido monetário, muitas vezes, mas no sentido de encontrar a palavra correta, de monopolizar Deus. Foi assim na igreja, depois da igreja primitiva, não é? Onde a igreja romana monopolizou Deus, onde só o Santo Papa e os seus cardeais tinham a palavra de Deus, mas ninguém tinha. E
hoje ainda busca se monopolizar. Antes dessa pandemia, era monopolizado onde só o sacerdote, em muitos casos, não é? Em muitas igrejas, a bênção está no altar. E essa pandemia, ela serviu para nos mostrar, entre outras coisas, que a bênção não está no altar. A bênção está no Espírito de Deus. E nós hoje verdadeiramente sabemos que onde nós estamos, o Espírito de Deus está. Não está no altar, está na sua comunhão. A sua bênção não vem do altar para a sua vida. Do altar saem ensinamentos e apontar o caminho correto. Mas a sua bênção vem da sua comunhão com Deus. É você e Deus. O altar é o seu coração. E não o templo, e não aqui o púlpito da igreja. E nesse sentido, a igreja estava aprisionada. Aí, meditando sobre essa palavra aqui, eu quero compartilhar Atos, capítulo 12, do verso 1 em diante. Naquela mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja, com o objetivo de maltratá-los. A igreja, irmãos, sempre esteve desviada do seu propósito, ou às vezes que ela esteve desviada do seu propósito, sempre é por ação maligna. Sempre é Satanás cativando e prendendo, tentando de alguma maneira frear a igreja. Só que, infelizmente, ele é tão sem vontade que até a vontade dele é gerada no coração de Deus. Tudo que ele faz é com a permissão de Deus, é Deus que deixa para Deus tratar a igreja. Mas ele mesmo assim tenta. E foi assim com o rei Herodes. Rei Herodes estava perseguindo a igreja. Ele queria prender a igreja para maltratar aquelas pessoas que pregavam a Cristo. Olha como é que era. Os apóstolos, depois que Cristo morreu e ressuscitou, começaram a pregar esse Cristo. E o rei Herodes queria prender os apóstolos, porque não queria que Herodes pregasse esse Cristo. E Satanás moveu o coração de Herodes nesse sentido, e ele foi. E olha o que aconteceu no verso 2. E matou a Tiago, irmão de João, por execução a fio de espada. Observando que essa atitude agradava aos judeus, prosseguiu ordenando também a prisão de Pedro durante as festas dos pães sem fermento. Olha que interessante. A morte dos servos de Cristo agradava ao povo de Deus. Esse povo de Deus certamente estava com seu sentido desajustado. Eles estavam fora da vontade de Deus. Porque como é que os judeus iam celebrar a morte de alguém que servia a Cristo? Certo que eles batiam contra essa nova religião, o cristianismo, mas o judeu não podia nunca celebrar a morte de alguém, sobretudo alguém que se convertia. Ou seja, os judeus celebravam a morte de alguém que parou de pensar diferente deles. E Herodes observou isso e mandou também prender Pedro e durante as festas dos pães. Verso 4. Tendo prendido, mandou que fosse jogado ao cárcere e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas com 4 soldados cada uma. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo em julgamento público logo após a Páscoa. Assim, Pedro estava detido no cárcere, mas olha o detalhe. A igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. Olha o cenário. Herodes mandou matar Tiago. Os judeus se agradaram. Então Herodes, vendo a satisfação dos judeus, prende Pedro e tem a intenção de julgá-lo logo após a Páscoa. E a igreja que estava solta orava. E não só orava, orava fervorosamente. Herodes certamente daria um exemplo com Pedro matando ele publicamente,
transmitindo a imagem, a mensagem de que ele era um perseguidor da igreja e que ia acabar com aquela seita, então, instituída por Cristo. Porém, os que estavam soltos não estavam sem fazer nada em casa. Eles oravam. E esses que estavam soltos não podiam ir a público, não podiam se reunir em público, não podia andar pela rua dizendo que era cristão. Eles não podiam sair das suas casas, porque se eles saíssem, eles morreriam. Não por uma doença, mas pela mão de Herodes. Eu fico pensando se não é igual a hoje. Hoje, nós não podemos nos reunir publicamente, nós não podemos sair à rua, porque a morte pode vir a nós. Só que não mais por Herodes, e sim por um inimigo invisível, que tem ceifado vidas e tem contaminado vidas indiscriminadamente. Não tem rico, pobre, branco, negro, bonito, feio. Ele assassina, ele quer assassinar qualquer pessoa, esse Covid-19. E a exemplo da igreja em que Pedro pregava, ela orava pelos que estavam presos. E qual é o papel de nossa igreja? Ou que papel nossa igreja tem desempenhado hoje nessa prisão que estamos passando? A igreja primitiva orava quando seus membros estavam presos, cativos à morte. Hoje temos diversas pessoas presas em suas casas. Temos diversas pessoas presas em leito de hospital, presas numa cama, presas no respirador, presas num coma, presas numa quarentena. E qual tem sido o nosso papel? Orado, simplesmente orado, ou orado fervorosamente. A certeza que a igreja tinha que Herodes mataria a Pedro levou ela a orar fervorosamente, porque ela amava a Pedro. Quando nós amamos alguém, nós lutamos com todas as armas, todas as forças, para que esse alguém viva. E a maior arma dessa igreja primitiva era a oração. E essa igreja amava Pedro. E essa igreja clamava ao Senhor em prol de Pedro. Interessante que Deus ainda ouve, como ouvia a oração no passado. Interessante que Deus ouve a oração do justo. E olha o que a palavra diz no verso 6. E acontecendo que, na noite anterior ao dia em que Herodes pretendia submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados com algemas presas e duas correntes, e as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Nós não podemos mensurar o tempo que a igreja ficou orando. Só que do dia que Pedro foi preso até o dia do julgamento, a igreja orou fervorosamente. E no dia anterior, que antecedeu aquele dia fatal na vida de Pedro, à noite, um instante. Olha o que acontece no verso 7. Subitamente surgiu um anjo do Senhor e a sua luz resplandeceu na prisão. Então, o anjo tocou o lado de Pedro e fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. E, em seguida, as algemas caíram do punho de Pedro. Quero fazer uma pergunta a você e quero que você pense. Pedro era super-homem? Pedro era alguém especial, diferente? Pedro era um homem de carne e osso, assim como eu e você. Ele tinha sentimentos, ele tinha dor, ele sentia frio, ele sentia medo, e ele estava numa prisão romana, que essas prisões geralmente eram embaixo da guarda, onde dormiam os soldados, era gelada, úmida, muitas vezes com água até o joelho. Ele estava com corrente, ele estava com medo, com frio, preso. Pensava na mente dele se ele seria morto ou não.
Mas a igreja, mesmo sabendo disso, não perdeu as esperanças e orava. A posição que Pedro estava era certo dele morrer. Tudo dizia que Pedro morreria. As circunstâncias anteriores a Pedro indicavam que aquela situação de Pedro seria um grande exemplo para a igreja. Envergonharia a igreja e Herodes queria parar a igreja, acabar com esse movimento. Só que remetemos àquela palavra que nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa guerra, a guerra da igreja primitiva não era contra Herodes. Era contra os espíritos e potestades que dominavam a Herodes. E a igreja lutou contra esses espíritos através da oração. E na noite antecessor, o anjo do Senhor aparece a Pedro, toca em seu ombro e as algemas caem. Pode parecer impossível a médicos, a doutores, a homens, a qualquer um, que quem está doente, quem está contaminado, não vai se recuperar. Pode parecer impossível que a situação não vá acabar. Pode parecer que está muito longe de acabar e parece. Não temos previsão de quando isso vai acabar. A impressão que dá é que isso não vai acabar nunca. E qual é o papel da igreja, ou qual papel a igreja contemporânea tem desempenhado? Nós temos sido a igreja semelhante àquela igreja que orava por Pedro na sua prisão, e através dessa oração Deus ouve e traz liberdade a Pedro, ou nós temos sido a igreja que tem ficado trancada dentro de si mesmo, em seus afazeres, e tem pouco orado, muito menos orado fervorosamente? Antes, a nossa desculpa, e não era desculpa de boca para fora, em muitos casos era verdade. Nós não orávamos fervorosamente, nós não participávamos de reuniões de oração ou de qualquer outra reunião da igreja, porque em muitos casos não tínhamos tempo, trabalhávamos demais, ou quando tínhamos tempo, estávamos cansados demais por conta do trabalho. O que Deus faz? Deus quer provar para nós, olha, não é o seu cansaço, não é o seu trabalho que tem te impedido de me buscar e de orar fervorosamente por aqueles que estão presos na garra de Satanás. Não é o seu trabalho. E como é que Deus nos prova isso? Ele traz a quarentena sobre nós, ele traz a pandemia sobre nós, e nós ficamos com tempo de sobra. E tem sobrado pouco tempo para buscar e orar fervorosamente, não só pelos doentes ou por nós que estamos em quarentena, mas por aqueles que estão cativos nas garras de Satanás até hoje lá fora. Eu não estou jogando indireta para ninguém, Deus ministrou isso para mim. E o papel desse púlpito, embora não esteja lá embaixo no púlpito, o meu papel, a posição que Deus me colocou, é compartilhar o que Ele fala no meu coração com vocês. Não estou apontando o dedo para ninguém. Primeiro Deus fala comigo e serve para mim isso também. Serve para mim. Que igreja nós temos sido? Uma igreja, perdoe-me, irmãos, que não dorme cedo. Vai dormir 2, 3, 4 horas da manhã porque não quer perder um episódio da série do Netflix. Fica tão curioso que quer maratonar e maratona 24 horas direto, com sono, lutando para não dormir, porque quer saber o desfecho de qualquer história. Mas é uma igreja que não ajoelha para orar 10 minutos em favor dos presos desse mundo. Olha que igreja nós temos sido. Como Deus vai levar a libertação através de nós se nós não clamamos a Ele? Assim como Pedro, existem muitas pessoas presas, aprisionadas, trancadas, não por Herodes, mas por vários dominadores modernos, que Satanás ainda usa. E o que Deus quer despertar em nós após essa pandemia é que nós temos que clamar. E se a igreja que chama pelo nome de Cristo se humilhar e clamar, Deus liberta o mundo dessa quarentena.
Nós temos depositado toda a confiança na ciência e devemos depositar confiança na ciência. Devemos. A ciência está aí para isso, para criar a vacina e criar a cura. Não estou tirando o mérito dele, mas a nossa confiança não deve ser só nisso. A nossa confiança é primeiro em Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas a minha confiança está em quem? No Senhor dos Exércitos. Eu creio que se Deus quiser, com o estalar de dedos, Ele restaura tudo que foi destruído com essa pandemia. Eu creio que Ele tem poder para isso. Ele ainda não mudou. E nós ficamos ansiosos demais, querendo uma vacina. Sim, como eu disse, você pode querer isso, mas deixamos de clamar pela vacina espiritual da cura que vem de Deus. Nós podemos clamar ao Senhor e devemos, e Ele toca nos homens e a vacina pode ficar pronta amanhã, se Ele quiser. Deus pode cegar o coração da ciência, pode cegar as vistas, e eles podem andar em círculos e não encontrar nada. Lembra o povo de Israel do deserto? A caminhada levaria 1 semana do Egito a Canaã, mas Deus cegou o caminho deles e eles ficaram rodando 40 anos pelo deserto até que eles aprendessem a buscar ao Deus. E eles não aprenderam. Tanto é que toda a geração que saiu do Egito, ninguém entrou em Canaã, porque eles não firmaram-se em Deus. E Deus só deixou aquele povo entrar em Canaã depois de 40 anos, coisa que poderia ter levado 1 semana. Porque o povo depositou a sua confiança em mãos humanas e não no Deus soberano. Eu creio que a cura pode vir da ciência amanhã, mas é Deus quem dá o entendimento e libera a cura. E nós devemos ter essa igreja que busca. A igreja que clamava e o anjo apareceu a Pedro e tocou no seu ombro e as algemas caíram. Mas não foi só isso o milagre. Ele continuou. Verso 8. E o anjo continuou a orientá-lo. A igreja orou, o anjo veio, tocou em Pedro, Pedro se pôs de pé, as algemas caíram e o anjo não parou de estar com Pedro. O anjo continuou a orientar Pedro. Lembrando da prisão romana, era embaixo do quartel-general, resumindo a história, dos soldados, onde eles dormiam, o alojamento deles. E Deus não apenas soltou o Pedro das algemas, Deus continuou a orientar a caminhada de Pedro. E o anjo fala para Pedro: veste a tua roupa e calça as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a tua capa e segue-me. Deus não quebra a algema de ninguém para esse alguém ficar parado. Deus, quando nos liberta, quebra os grilhões, nos põe de pé, nos veste, nos põe a capa. Ele não quer que nós fiquemos parados. Ele fala: segue-me. E a igreja tem que aprender a seguir ao Senhor novamente. Tem que aprender a seguir o Senhor e não a seguir a homens convincentes. A igreja hoje tem seguido muito mais a homens eloquentes que convencem com palavras bonitas do que seguido ao Senhor. Ele diz mais, verso 9. Ao sair, Pedro o seguiu, mesmo sem saber o que estava acontecendo, por meio do anjo, era de fato real, pois lhe parecia um fruto de uma visão. Todavia, passaram a primeira e a segunda sentinela e chegaram ao portão de ferro que dava acesso à cidade. Pedro estava cercado por uma legião romana. Ele sozinho, seria humanamente impossível para Pedro fugir dali. Seria preciso aí, humanamente falando, um exército muito maior do que o romano para libertar Pedro. Mas Deus não se detém na vontade e nos anseios humanos. Deus manda anjo lá na prisão, o anjo toca Pedro, Pedro fica de pé, tem sua algema liberta, ele se veste, segue o anjo e Deus, através desse anjo, cega a visão dos inimigos de Pedro e Pedro passa em meio aos soldados sem ser
percebido. Quero falar uma coisa para a sua vida, querido irmão, querida irmã. Quando nós fazemos a vontade do Senhor, Ele quebra nossas algemas, tira nossos grilhões, nos põe de pé, nos veste com a melhor roupa, e se nós o seguimos, Ele cega a visão de todo aquele que tenta te parar, porque Ele é Deus. Não é através da força do seu braço que você vence aqueles que tentam te parar. É Deus que cega a visão e te dá vitória. Esse é o nosso Deus. Tendo saído, caminhar ao longo de uma rua, e de repente o anjo se afastou dele. Foi quando Pedro caiu em si e disse: agora entendo, sem qualquer sombra de dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou da mão de Herodes e tudo que o povo judeu tramou contra mim. O destino de Pedro era a morte. Mas porque a igreja orou fervorosamente, Deus mandou o seu anjo e o seu anjo deu vitória a Pedro. Eu não sei qual é o seu destino, Pedro. Eu não sei o que o mundo tem tramado para te destruir. De repente, o mundo tem tramado o seu desemprego. De repente, o mundo, Satanás tem tramado a sua enfermidade, Satanás tem tramado a sua separação conjugal, Satanás tem tramado e tem, às vezes, conseguido guerras em casa, pais, mães contra filhos. Eu não sei que prisão Satanás tem imposto na sua vida, mas eu sei o seguinte: o Deus que atendeu a oração do povo que orou fervorosamente é o mesmo Deus que está aqui hoje. E Ele pode libertar as cadeias que prendem a sua vida e a vida daqueles que vocês amam e têm orado por Ele. Eu creio nisso. Esse é o nosso Deus. E já partindo para a ceia, vamos fazer uma oração. E vamos orar fervorosamente, irmão. Eu vou orar para que Deus toque no coração de vocês. E você vai orar fervorosamente agora para uma pessoa que precisa de libertação. Uma pessoa que você conheça. De repente, a libertação do pecado, de repente, a libertação das drogas, da prostituição, do álcool, de repente, a libertação da doença, de repente, qualquer tipo de libertação. Nós vamos orar fervorosamente e o Deus que mandou aquele anjo dar vitória a Pedro vai mandar o anjo aí onde você está te dar a vitória também. Eu creio nisso. Vamos orar por isso. Senhor, te louvamos, Pai. Te bendizemos porque Tu és bom. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ó Pai. O Senhor é o Deus que dá vitória. Isso não mudou. Meus irmãos e irmãs estão nesse momento clamando, intercedendo, Pai. Agora, ou quando esse vídeo for assistido, estão clamando pela vitória do seu ente querido. Eu te peço, Pai, toca nessa pessoa, Pai. Ouve a oração dos seus servos e liberta das drogas, Senhor. Liberta do jugo do pecado, Pai. Liberta, Senhor, da falta de comunhão. Liberta do desentendimento, Pai. Liberta do desemprego. Liberta da doença física, Senhor. Liberta, Senhor, da doença espiritual. E, Pai, nesse momento especial, eu te peço, Senhor, liberta a Tua terra, Senhor, o nosso Brasil, o nosso Rio de Janeiro, a nossa Rio Claro, Senhor, a nossa Lídice. Liberta dessa maldição, desse vírus, Senhor, que tem aprisionado a Tua igreja, Pai. E que após essa libertação, nós possamos, Pai, sair transformados e que possamos levar e promover a libertação aonde quer que nós formos, Senhor. Assim nós oramos, Pai. E que essa oração não seja só agora. Que ela se repita, Pai, quando estivermos sozinhos em nossos quartos. Trancados, Senhor. Mantenha o nosso coração abrasado, Pai. Aquece a nossa alma. Aquece a nossa mente. Aqueça-nos, Senhor, para que nós possamos apregoar o ano aceitável do Senhor. Assim nós oramos, Pai, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos partir para a ceia do Senhor. Eu quero fazer um comunicado. Eu fiz os kits, não é? Mas, infelizmente, eu não consegui mais encontrar o cálicezinho, porque
sumiu do mercado, não estamos encontrando mais. E alguns eu montei em saco de sacolé. Aí eu te peço aí que você fure, bote num copinho, alguma coisa do gênero, porque infelizmente eu não encontrei. Eu te peço aí depois também que você deixe aí de alguma maneira o cálicezinho aqui na igreja, porque se eu não encontrar e continuar assim, nós temos aí para continuar usando. Amém? Enquanto você vai aí, se você já não fez, né, tirando do saquinho e botando num papinho, eu consegui apenas 40 cálicezinhos e foram mais 30 e poucos em sacolé. Então, de repente, você está com um saquinho aí, rasgue, coloca num copo e vamos participar da mesa do Senhor. Mas eu quero antes pedir ao Claudionor que se prepare aí, que logo após a leitura do texto aqui, Claudionor, vou te pedir que faça o louvor de novo, Vencear, o mestre chama Vencear. Eu quero ler aqui, eu vou ler todo esse texto da parte da ceia, e logo após, o irmão Claudionor estará louvando, e em seguida estaremos participando do cálice e do pão do corpo de Cristo. Desculpa. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão. Paulo está dizendo, olha, eu recebi do Senhor e eu vou lhes ensinar. Que Jesus, quando foi traído, tomou o pão. Ele pegou o pão, deu graças, partiu e disse, isso é meu corpo que é dado por vós, fazer isso em minha memória. Eu fico pensando na confusão mental dos discípulos. Não é? Como é isso? Jesus pegou o pão, deu graça, partiu e disse que esse era o corpo. Na época, os discípulos não entenderam, na hora eles não entenderam. Mas nós entendemos que ele estava pegando aquele pão, dizendo, olha, esse sou eu vou deixar ser rasgado por amor à sua vida. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Certamente o povo também não entendeu. O povo vivia em aliança. Era a aliança edêmica, antes do Éden, né? A aliança adâmica, depois de Éden. A aliança de Noé, a aliança de Abraão, de Moisés, a aliança de Davi, que era a aliança que eles viviam. E Jesus fala, olha, esse cálice simboliza a nova aliança. As alianças que os homens fizeram com Deus falharam. Os homens falharam, romperam a aliança. Então Deus manda seu filho em carne e osso, em sangue, e esse homem, Deus, faz uma aliança que não pode ser desfeita, porque é o próprio Deus, homem, fazendo aliança em nosso favor. E ele disse, toda vez que você pegar no cálice, beba desse cálice com essa lembrança, que esse cálice simboliza o sangue derramado naquela cruz por amor a você. Portanto, todas as vezes que comer desse pão e beber desse cálice, proclamai a morte do Senhor até que ele venha. Que todas as vezes, irmão, que nós participemos da ceia, que você glorifique e proclame essa morte e a ressurreição até que ele venha. Esse é o nosso papel. Por esse motivo, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e contra o sangue. Examine-se, pois, a cada um a si próprio, de maneira coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come para a própria condenação. Esse é o momento sublime da igreja todo mês. E o Senhor fala, olha, examine-se a si mesmo. Enquanto o Claudionor estiver louvando, você vai fazer uma autoanálise pessoal. Não para se culpar, mas se tem alguma coisa que você cometeu que te impediria de cear, você vai se remeter ao Senhor, vai confessar a Ele, vai pedir perdão para que você possa comer dignamente e logo após você vai estar ceando. Assim que Claudionor terminar o louvor, nós pegaremos aqui junto e cearemos todos juntos. Irmão Claudionor, agora nos conduz em louvor e você faça uma auto-reflexão
louve e adore ao Senhor. Toque na tela, irmã Claudionor, aí, libere o seu áudio e pode... Amém. Glória a Deus. Irmãos, graças a Deus, eu agradeço a Deus mais uma vez por esse momento. A vida dos irmãos já está louvando esse louvor juntamente comigo. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convidam a ceiar. Com celestial maná, que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem ceiar, o mestre chama, vem ceiar. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. E discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia, então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida, ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Os pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedente se achar, vem a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação, desde que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Os pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber. Seu lugar é junto do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Glórias a Deus. Obrigado, Senhor. Amém, meu irmão. Agora eu quero pedir aí, se você pode liberar sua câmera, porque vamos participar da ceia. Eu estou gravando, eu vou tentar depois postar, eu não sei, eu estou aprendendo, mas eu vou tentar depois postar e poderemos ver a igreja aí reunida. Eu vou ver se eu consigo liberar aqui alguma... Eu não consigo liberar, não. Amém. Quem pode aí, vamos liberar.
o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, disse: esse pão é o meu corpo, que foi rasgado por vós. Com esse sentimento, com esse pensamento, pegue do pão, coma e seja edificado e abençoado para a glória do Senhor. Aleluia. Logo após, ele pegou o cálice e disse: esse cálice simboliza o meu sangue, sangue da nova e eterna aliança. Queridos, Deus mandou seu Filho e sangrou na cruz por mim e por você. Ele fez isso porque nos ama. Com esse sentimento, participe do cálice e seja abençoado em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado, Pai, porque o Senhor se deu por nós, Pai, e deixou-se rasgar e ter teu sangue derramado para nos salvar, Senhor. Muito obrigado, Pai. Abençoa cada um de nós, abençoa o teu povo que ceou agora ou que vai cear ao longo do dia, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Antes de terminarmos, eu peço aí que todo mundo libere o seu áudio e dê a paz do Senhor e mande um tchau, um breve recado, para que possamos terminar. E logo após eu vou estar orando pelo término, dando a bênção apostólica, e vamos meditar junto como fazemos na igreja. Proclamemos o Evangelho da Paz com ousadia e compaixão. Faça isso agora. Pai, Senhor. Pai, Senhor. Pai, Senhor. Pai, Senhor. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, tá bom. A Miriam tá bem barriguda lá. Grandona, ninguém viu a Miriam grávida lá. Ó Senhor, muito obrigado, Pai, por esse momento que tua igreja teve reunida, Senhor. Abençoa cada um dos seus filhos, Pai e filhas. Nos dê um domingo abençoado, para a honra e glória do teu nome, Pai. Em especial, Pai, te peço pela irmã Isabel, que continua, Pai, mal no hospital. Toca nela, Pai, e repreende todo mal. Te peço também pelo irmão Rodrigo, Senhor, que também está acometido dessa doença. Toque nele, Pai, e repreende todo mal. Te pedimos também pela Sandra, Senhor, que está com sintomas. Toca nela, Pai, repreendendo todo mal. E também pela Mariela, minha filha, Pai, que também já está com sintomas, Senhor. Toca nela, Senhor, e repreende todo mal. E toque em todos aqueles que estão passando por dificuldade, Pai. Assim nós clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça de Jesus e as doces consolações do Santo e Eterno Espírito de Deus sejam sobre a vida de todos e todos digam amém. Proclamemos o Evangelho da Paz com ousadia e com paixão. Deus te abençoe, meu querido. Dê um ótimo dia. Olha a sua no hospital. Pai, Senhor.